Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Diga comigo: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6: E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: E isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Por diversas vezes você deve ter ouvido essa palavra, ter lido, e muitas vezes nós tomamos esse texto, principalmente quando eu pedi que você lesse comigo, da ordem que o profeta deu para Ezequias, dizendo para ele: arruma a tua casa. Muitas pessoas, muitos ministros mencionam esta palavra para que nós arrumemos a nossa casa espiritual para o Senhor. É bem verdade que essa palavra cabe aqui, mas o que o Senhor estava tratando com Ezequias era uma coisa um pouco mais séria. Na verdade, nós estamos falando de um homem que tinha um compromisso com Deus, um homem que tinha restaurado os altares do Senhor, um homem que tinha se colocado na presença de Deus, e respostas de oração dele, ele destruiu 185 mil homens numa batalha. Então esse homem tinha um compromisso sim com o Senhor. Eu digo que ele não era apenas um homem crente, ele não era apenas um homem que frequentava ou buscava raramente a presença de Deus. Pelo contrário, era um homem de relacionamento, porque assim que ele recebe a má notícia, ele se prostra, ele se vira e ele fala ao Senhor com muita propriedade, ele fala com autoridade, ele fala com conhecimento. Nós lemos lá nos primeiros versículos, no versículo 13, ele fala com muita autoridade ao Senhor: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Então era um homem que não visitava a presença de Deus, era um homem que buscava e que andava na presença de Deus e suplica ao Senhor o favor. E é interessante quando nós olhamos, por quê? Que na verdade o Senhor estava pedindo que o Ezequias organizasse a sua casa. Quando a enfermidade toma Ezequias estava no ápice dos 39 anos. Aqueles que já chegaram nos 40 como eu, sabem que essa idade é a idade que a gente muito espera. E a gente chama essa idade da idade da maturidade, que é onde a gente começa a desfrutar de tudo aquilo que a gente galgou lá atrás. Então veja você que nessa idade, o Senhor então lança uma palavra sobre ele, ele responde ao Senhor dizendo: Não, Senhor, o Senhor me conhece, e há algo ainda que eu preciso viver. Deus dá a ele a condição e uma palavra para restaurar a casa, para ordenar a casa. E apóstolo, por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes nós também recebemos palavras do Pai,
para organizar a nossa casa. Muitas vezes nós recebemos palavras do Senhor para profetizarmos sobre a nossa casa. Muitas vezes recebemos direções de Deus para agirmos com sabedoria e prudência na nossa casa. E muitas vezes nós não o fazemos. E é interessante que quando nós olhamos para as crônicas de Israel, dos reis de Israel, o cronista faz uma menção sobre Ezequias, para que você possa entender aonde eu preciso chegar. Leia mais um texto comigo, por favor, lá em 2 Crônicas 32, avança um pouquinho, 2 Crônicas 32, vamos entender um pouco mais sobre Ezequias, para a gente chegar no ponto importante daquilo que Deus quer falar conosco, que é uma palavra muito séria para os nossos dias de hoje. 2 Crônicas 32, quando você encontrar o versículo 24, você fala amém. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Você já leu isso lá no livro de Reis, mas aqui o cronista está falando de novo. Mas presta atenção que o cronista fala agora. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Quero me apegar a uma frase que eu li 2 vezes. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. O Senhor diz para ele: prepara, arruma, organiza a sua casa. E quando ele ouve essa palavra, ele suplica a Deus. E o profeta, quando sai da casa dele, por causa da oração dele, por causa da intimidade dele com o Senhor ouve a oração e diz para o profeta: volta lá, fala para ele, por causa da oração dele, por causa daquilo que ele apresentou para mim, eu estou aumentando para ele, na vida dele, 15 anos. Ou seja, estou dando para ele agora uma gorjeta, para que dê tempo dele fazer tudo aquilo que eu pedi para ele, que era organizar a sua casa. O que você quer dizer com isso, apóstolo? É que muitas vezes o que nós precisamos não é de um milagre na área B, nós não precisamos de um milagre na área C, nem na área D, nós precisamos organizar a nossa casa. Muitas vezes nós corremos atrás tanto de milagres, mas nós não organizamos a nossa casa. Nós não agimos dentro da nossa casa como homens e mulheres de Deus. Não estou dizendo que você não tenha agido, eu estou dizendo que muitas vezes isso pode acontecer. Nós corremos atrás de tantas bênçãos de Deus, mas não colocamos ordem na nossa casa. Na verdade, nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe muitas vezes. Outras vezes os pais não deixam de provocar a ira nos filhos, e com isso não coloca ordem na sua casa. Lamentavelmente, muitas pessoas hoje guerreiam muito com isso, tiveram dificuldades em se relacionar com pais, e por causa disso não honram os seus pais. Independente do que viveu, independente da forma como você foi gerado, independente se foi amado ou foi largado de lado, não importa. Pelo princípio da palavra, o honre. Pelo princípio da palavra, levante palavras de amor, porque o maior beneficiado disso vai ser você. E muitas vezes, por não vivermos assim, nós não produzimos a bênção de Deus dentro da nossa casa. Porque aquele que nunca recebeu também não sabe dar. E Deus está nos dando o privilégio de andarmos face a face com Ele, na presença dEle, para recebermos o melhor dEle. E muitas vezes corremos atrás de milagres, corremos atrás das finanças, corremos atrás do sucesso profissional, ministerial, espiritual. Muitas vezes corremos atrás de tantas coisas, mas não arrumamos a nossa casa, alterando alguns princípios. Outras vezes nós não alteramos nem a nossa fala. Outras vezes não alteramos nem a nossa forma de se comportar. A nossa família muitas vezes não vai querer encontrar Jesus, ou não vai querer andar e dizer que serve a um Deus que nós servimos, porque nós ainda não arrumamos a nossa vida dentro da nossa casa. Temos os mesmos hábitos, temos os mesmos discursos, as mesmas críticas, as mesmas calúnias. Não mudamos a nossa postura. Se é no trânsito, não mudamos. Se é no trabalho, não mudamos. Se é no ciclo de amizade, ainda não mudamos. Então as pessoas que estão à nossa volta, na verdade, não conseguem viver e olhar para nós como homens e mulheres de Deus. Lamentavelmente, existem alguns ministérios no Brasil hoje que estão levantando seminários para curar, para tratar filhos de pastores, para tratar filhos de cristãos antigos. Porque
muitos pastores, de tantos problemas que viveram, muitos crentes antigos, por tantas coisas que levaram para dentro das suas casas, os seus filhos, a sua família, não quis andar com o Senhor. Viu tantas coisas acontecerem em volta dos seus pais, que não quis caminhar com Cristo, que não quis caminhar com o Senhor. Esta palavra é uma palavra de atenção para mim, para você, nesses dias, em que os dias estão cada vez mais rápidos. O dia passou hoje numa velocidade medonha, nós estamos já entrando no 6º dia, amanhã já é o 6º dia do mês 11 de 2015, as coisas estão muito rápidas, as coisas estão perdendo um pouco o controle das nossas mãos. Muitos de nós estamos pedindo ao Senhor: Pai, me dê um pouco mais de tempo. E se você, que como eu, tem filho, você vai começar a pensar assim: como é que eu estou passando os dias que eu tenho dado muito pouco tempo para os nossos filhos? Corremos tanto que nós estamos dando presente para os nossos filhos para suprir a nossa ausência. Na verdade, nós não temos tempo para sentar com os nossos filhos, com os nossos familiares, para falar da palavra de Deus. Pouco falamos. Nós não temos tempo para isso. Enquanto que os muçulmanos, eles têm por princípio aquilo que o Senhor ordenou para nós na Torá, que nós devíamos falar dessa palavra em pé, andando, sentado ou dormindo deitado. Nós deveríamos falar dela todo instante. O menino muçulmano com 12 anos, ele conhece o Alcorão de capa a capa, e os nossos filhos, os nossos parentes não conhecem a palavra, porque nós não temos tempo para ministrar a ele. Isso falta para mim, isso falta para você, isso falta para nós organizarmos a nossa casa. Talvez a palavra do Senhor para mim, para você hoje nós estamos querendo tantas coisas, mas não temos olhado para a ordem da nossa casa, não temos olhado para a organização da nossa casa, não temos olhado para a estrutura da nossa casa. O Senhor, quando está falando com os seus discípulos, ele fala de uma parábola, de que aquele que é insensato, ele constrói a sua casa sobre areia, mas aquele que é prudente constrói sobre a rocha. E muitas vezes nós não organizamos a nossa casa. Deus estava usando o profeta para dizer para o Ezequias: há algo que você precisa fazer para a próxima geração. Eu disse isso aqui na aula, disse isso domingo, disse isso para algumas pessoas e vou falar para você também agora. Eu me sinto honrado de fazer parte de uma geração que está tendo tanta revelação de Deus. Deus tem revelado coisas para nós nesses tempos que não revelou para muitos crentes que já deitaram, já estão na sepultura. Deus está mostrando coisas para mim, para você, que não mostrou para muita gente. Isso é privilégio. Mas qual é a igreja que nós vamos deixar se Jesus não voltar? Se Jesus não voltar em 2018, se Jesus não voltar em 2020, se Jesus não voltar em 25, não voltar em 30, se alguns de nós deitarmos na sepultura, que igreja nós deixamos? O que as pessoas vão ouvir de Jesus? O que as pessoas vão ouvir de um Deus que fez milagre na minha vida, faz milagre, que faz milagre na sua, faz milagre na minha, faz milagre na nossa? Eu não sei se você se lembra, mas a palavra de Deus nos exorta que depois de Josué, quando Josué deita a sepultura, o povo se perde, porque faltou aqueles que estavam direcionados. O povo não deu sequência no aprendizado. Uma geração cresceu, uma geração nasceu sem a base, sem a instrução do Senhor. E muitas vezes nós precisamos parar e organizar a nossa casa. Corremos, desejamos, temos sonho, você tem, eu tenho, nós temos sonho, temos que ter. Porque Deus não dá nada além daquilo que eu posso sonhar. Diga para o teu irmão: Deus não vai dar nada para você além daquilo que você pode sonhar. Mas se você não sonha, Deus não pode te dar. Mas acredita uma coisa: existem sonhos que Deus só pode realizar quando a nossa casa está em ordem. Há muitas casas que os casais não têm harmonia. Há muitas casas que os pais não têm harmonia com os seus filhos, os filhos não têm respeito com os seus pais. Deus não pode abençoar, Deus não pode estabelecer governo, porque a casa não está em ordem. Há algo que nós precisamos atentar a isso. E o que mais me chama a atenção no texto que eu li com você de Crônicas, é que o cronista fez questão de chamar a atenção para mim e para você. Deus liberou uma palavra para o Ezequias, mas o Ezequias não se atentou. Quantas vezes Deus já falou comigo, com você, conosco, e nós não nos atentamos? Quantas vezes Deus já nos deu comandos, Deus já nos deu direcionamentos, Deus já nos deu revelações de situações A, de situações B, para assunto A e assunto B, mas a gente não se posiciona. Tem faltado para nós obediência, sim, à palavra do Senhor. Como eu te disse no início, é uma palavra muito dura, muito difícil para mim ministrar também. Então eu estou me esforçando aqui para que você possa entender com o mesmo temor que eu entendi quando o Espírito Santo falou comigo nessa palavra. Hoje eu tenho 2 filhos que só têm
Um tem 13 e um tem 10 anos. Se Jesus permitir, mais adiante eles vão estar mocinhos. Mas para que eles caminhem com Cristo, eles têm que ver um pai apaixonado por Cristo. Para que eles possam andar com o Deus que eu estou pregando, eles têm que olhar para um pai que é apaixonado por um Deus que está pregando. Para os meus filhos carregarem Bíblia, para os meus filhos terem desejo de abrir Bíblia em casa, eles têm que ver o pai dele, a mãe deles, com a Bíblia aberta, apaixonado pela palavra de Deus. Se eles me veem abrir Bíblia só na igreja, eles vão dizer: eu vou ser que nem meu pai. Porque o maior espelho que um filho tem são os seus pais. E se o pai não for espelho em casa, a mãe não for espelho em casa, ele vai buscar um espelho na rua. E muitos se perderam porque ele teve que buscar um espelho na rua. Existem muitos crentes que perderam os seus filhos porque o espelho não refletiu. O Senhor estava dizendo para Ezequias: Ezequias, você está herdando um trono que vem oscilando desde Davi. Por causa do pecado do Davi, ia vir oscilando as coisas. O trono ia passar por diversas dificuldades. Cuidado, Ezequias. Ezequias, cuidado, Ezequias. O Senhor estava dando um alerta para ele. Mas o que ele fez? Não, eu tenho propósitos, tenho sonhos, tenho algumas guerras para vencer, tenho alguns reinos para se apoderar. E com isso ele foi deixando para lá, deixando para lá. Observe comigo, mais um texto, por favor. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu fiz uma anotação aqui, da hora que o Senhor me ministrou essa palavra durante esses dias. Faz uns 15 dias que eu estou estudando essa palavra. E eu escrevi aqui que chegou a hora do Paulo. Eu vou contar até 3, você fala o seu nome. 1, 2, 3. Resgatar princípio, irmão. Tem que ter princípio na nossa casa. Nós não podemos deixar mais os princípios da nossa casa embora. Quantos têm acima de 40 anos como eu? Fala amém. Você é do tempo da benção? Benção, pai. Você é do tempo, benção, mãe. Outro dia eu estava na casa dos meus pais. A gente almoça lá quase todo domingo. E aí outro dia meu filho e minha filha chamou minha mãe e meu pai de você. E eles têm o hábito de chamar minha mãe e meu pai de vó Clara ou de vô Bem. Mas teve uma hora que ele falou assim: ah, vó Bem, mas você, vô Bem, mas você, vó. Eu falei: você. Eu não contei para ninguém, estou contando para você agora. Eu fui embora para casa, eu falei assim: meu Deus, na minha época, você, a gente falava para os nossos amigos. Para o pai e para a mãe era senhor, senhora, para a avó e para o vô, misericórdia. Quando eu chegava perto da casa da minha avó, eu ficava até com medo. Meu pai, quando ele me olhava assim, eu gemia. Porque o olhar do meu pai, eu falo que é o olhar de Jesus, aquele olhar que convence. Ele me olhava assim, eu já sabia que se não fosse a manguaça ia comer, a cinta ia chiar. Era um olhar que convencia. Aí naquele dia eu fui embora para casa e eu me reclinei um pouquinho. E eu falei assim: Senhor, como eu perdi princípio. Porque isso não foi a escola que vai ensinar. Isso não é ninguém que vai ensinar, não é a igreja que vai ensinar. Isso sou eu que não dei continuidade. O princípio que eu aprendi, eu não dei sequência. E não adianta eu querer cobrar deles alguma coisa se eu não dei sequência. O erro partiu de mim. Até meu pai, senhor e senhora, mas a partir de mim, eu me encantei, eu me distraí com as coisas que o mundo não dá mais valor. O mundo não tem mais valor, porque casamento é assim, não deu certo, separa e arruma 2 mais novas. Está assim, a sociedade está assim. A sociedade está amando as coisas e usando as pessoas. Inverteu os princípios. As coisas que deveriam ser usadas e as pessoas serem amadas se inverteram. E infelizmente, se nós não fizermos uma avaliação em nós, como igreja, nós vamos fazer a mesma coisa. Porque as pessoas vêm mais buscar a Deus por causa de coisas do que de um relacionamento com Ele. Por causa daquilo que Ele é. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, como eu perdi princípio. Os meus filhos, você tem hora, pai, você tem hora, mãe. Eu falei: verdade. Meus filhos vão dormir, eles vêm dar um beijo: pai, boa noite, Deus te abençoe. E eu vou abençoar eles para dormir. Se não vou até o quarto, eles vêm até onde eu estou, porque às vezes estou trabalhando. Mas, bença, pai,
a sua bênção, mãe, isso não existe dentro de casa. Eu falei, meu Deus, como os princípios foram embora. Existem lares que não tem nem mais o princípio da mesa. É um que vai comer no pé de jabuticaba, o outro no pé de maracujá, o outro no capô do fusca. E está tudo bem, importante que eles estão em casa. Não está tudo bem não, está tudo errado. Não adianta estar em casa se não tem relacionamento, está tudo errado. Por que a mesa da ceia tem uma mesa? Porque o Jesus se relacionava numa mesa, lugar de relacionamento. Nós precisamos resgatar princípio. Conta para o teu irmão, nós precisamos resgatar princípio urgente. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos rever as nossas atitudes e a nossa língua. Uma vez, eu ministrei aqui na igreja uma palavra, e eu usei um exemplo, e o pessoal rachou de dar risada. Talvez você vai rachar de novo. Mas talvez por causa da seriedade do assunto de hoje, vai ficar meio encroado esse riso. Mas quantas vezes na sua casa, tocou o telefone, você falou para o seu filho ou para sua filha, atende lá, se for fulano, fala que eu não estou. Ou quando não, você estava no seu carro, no portão da sua casa, saindo de casa, toca o telefone, você está indo para um lugar, e aí a pessoa está ligando para você que está te esperando, e você fala para ela, estou chegando, estou na curva, já fazendo a curva, e você está saindo de casa. Você está semeando para os seus filhos, dentro da sua casa, de que mentira é uma coisa normal. E quando não, a gente fala, é uma mentidinha santa para a glória de Deus. Aonde que mentira para a glória de Deus existe, que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aí depois, o seu filho chega em casa, sua filha chega em casa, mentindo, ou porque pegou alguma coisa na rua, ou porque ofereceram droga para ele, ele provou, e você vai chegar em casa e você vai falar assim para ele, você não contou para mim, como é que ele vai contar? Se ele aprendeu contigo mentir. Não adianta a gente cobrar o que não faz. Não adianta a gente querer exercer uma coisa que não se atenta. Quantos compreendem o que eu estou falando? Fala para o teu irmão, resgatar princípios, alterar as nossas atitudes, vigiar a nossa língua. Aleluia. É a mesma coisa. Os nossos filhos fazem uma coisa errada, a nossa palavra é, seu burro. Ele vai ser um burro. Porque você só consegue ver nele um burro. O burro, o amigo dele chama. O burro, o patrão, o chefe dele chama. Na sua casa, na minha casa, na nossa casa, eles precisam ser amados. A esposa também precisa ser amada. O marido também precisa ser amado. É princípio. Quantos entendem o que eu estou falando? Fala para o irmão, está tenso o assunto hoje, fala para ele. Fala, não deveria ter vindo, fala para ele. Deveria sim. Abra sua Bíblia agora. De novo, em 2 Reis, capítulo 20. Mesmo capítulo que a gente já leu. A gente leu até o versículo 11. Agora a gente vai ler o versículo 12. Quando você encontrar 2 Reis 20, verso 12, você fala amém. Eu estou quase chegando aonde preciso chegar. Diga aleluia. Preste atenção agora de algumas coisas que a gente já falou diversas vezes aqui, mas veja como é claro isso aqui. Versículo 12 do capítulo 20 de 2 Reis. Naquele tempo, enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã. Olha agora, rei da onde? Da onde? Meu Deus. A Babilônia tentando entrar em Israel. Presta atenção agora, você vai ler. Enviou cartas e um presente a Ezequias, que ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido. Olha agora. E lhes mostrou toda a casa de seu tesouro. Mostrou a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos. E a sua casa de armas. E tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse. Nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Versículo 14. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse o Ezequias, encheu o peito, encheu o peito, falou assim: ó, que eles viram? Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse.
Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: ouve a palavra do Senhor. De vez em quando você vem na igreja e Deus fala uma palavra muito específica com você. Assim foi com Isaías. O Isaías estava lá tranquilão, o Senhor disse para ele: Isaías, vai lá, visita o Ezequias e libera essa palavra para ele. Quando você estiver a ponto de tocar nas promessas, dos milagres de Deus, o seu inimigo vai tentar trazer a Babilônia para próximo de você. E ele vai entrar de uma forma sorrateira, mansa, para que você exponha a sua vida para eles. Assim é o nosso adversário. Quando você chega num limite de alcançar muito entendimento em Deus, vigia, porque você está prontinho para tomar um tropeço. Porque quando a gente recebe muito, a gente acha que não precisa aprender mais. Quando a gente recebe muito, a gente acha que não precisa mais da mesma intensidade de busca como tinha antes. A gente acha que porque sabe demais, está num nível muito alto. Ezequias, na verdade, não conseguiu observar que a Babilônia estava tentando entrar na casa dele. E além do mais, entrou e ele expôs toda a casa dele. E Deus mandou o profeta para dizer algo para ele. O que o profeta diz? Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, presta atenção que você vai ouvir agora, será levado à Babilônia. Tudo que você tem, Ezequias, vai ser levado. Olha mais. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Olha o versículo de número 18. E ainda até os teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Eunuco, aqueles moços careca, castrados, para não ter mais uma sequência de genealogia. Olha o que o Senhor estava dizendo para o Ezequias. Ezequias, se a Babilônia entrou aí, tudo que você mostrou vai ser sacado de você, e mais ainda, até seus filhos. Você não vai ter mais uma geração futura, eles vão ser castrados, para que você não tenha uma continuidade geracional. Meu Deus! Olhando para isso, eu me assustei, eu me espantei, porque mais do que filhos naturais, nós precisamos gerar filhos espirituais. E se nós não vigiarmos, nós permitirmos que a Babilônia tome conta de nós, nós não vamos ter uma geração de filhos espirituais. Fala para o teu irmão, muito sério isso. Mas aí, irmão, o versículo 19, olha que lindo. Então disse o Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Deixa eu ver como é que dá aqui. Pois não é assim. Se em meus dias vai haver paz e segurança. Ele disse assim: olha, não importa o que você está falando, importa que se na minha época vai ter paz e segurança. Ezequias não foi capaz de olhar para a geração futura. Ezequias só olhou para si. Ezequias não entendeu o que Deus estava dizendo para ele: eu vou dar 15 anos para você arrumar a sua casa. Assim, muitos hoje vivem com as suas famílias. Assim hoje, muitos conquistam tudo, menos a sua casa. Assim, muitos hoje vivem uma falsa alegria que é passageira. Assim, muitos vivem hoje um falso prazer. Assim, muitos lares, famílias, relacionamentos sem perspectiva de futuro. Assim, muitos comem, muitos correm, muitos dormem, muitos conquistam, porém a casa vai passando. Não tem geração, não tem sequência. Aí, se você puder, primeiro livro do segundo Reis ainda, capítulo de número 21, capítulo da frente. Respira fundo agora, faz assim, ó. Isso, respira que você vai ler. Talvez você já tenha lido isso, mas vale a pena ler de novo. Não é ver de novo, não, é ler de novo. Capítulo 21, de 2 Reis, versículo 1. Preste atenção. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Quem é Manassés? Filho de Ezequias. Quantos anos ele tinha quando começou a reinar? Ou seja, ele nasceu
no período de 15 anos de lambuja que Deus deu. Ou seja, Ezequias prepara a geração futura. Vamos ver como é que Ezequias gastou o tempo dele dos 15 anos. O menino começou a reinar quando ele tinha 12. E 55 anos ele reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Refzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tomou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. Tudo que o pai botou no chão, que era para dar adoração a deuses estranhos, ele torna a levantar. E mais ainda, não age como um desviado, age como um gentio, que não conhece o Senhor. Escute mais. E fez um bosque como o que fizera Deus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor. Edificou altares aos deuses estranhos na casa de Deus, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até, preste atenção agora, fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, buscava consultar os mortos, buscava magia, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho. Olha que Deus disse: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Você pode dizer: Deus escolheu a minha casa para pôr o nome dele para sempre. Deus escolheu a minha casa, Deus escolheu a sua casa. Deus não se escolheu em vão. Deus escolheu para que a minha casa e a sua casa fosse um templo de adoração a Ele. Belo Horizonte, por exemplo, hoje, o Diante do Trono tem um trabalho chamado Gideões de Oração, 24 horas de oração. E eles levantaram torres de vigília em volta de Belo Horizonte inteirinho. Eles foram encontrando pessoas que tinham recursos, e eles foram comprando terrenos, e eles foram construindo torres. 24 horas por dia tem gente nessas torres, cercando Belo Horizonte. Belo Horizonte está saqueada pelo Senhor. E eu entendo que se nós não temos condições de fazer isso em estrutura, a minha casa, a sua casa, a nossa casa tem que ser uma torre de vigia. A nossa casa tem que ser um quartel-general aonde nós estamos. Ali, o diabo tem que olhar e falar assim: ali é um povo que me adora. Ali tem um povo que adora o Senhor, perdão. Ali tem um povo que busca o Senhor. Quantos entendem isso? Então a nossa casa deveria ser uma torre de vigia. Então Deus marcou a minha vida, Deus marcou a sua vida, a nossa casa, a nossa família, para viver um propósito dele. Você pode declarar isso? A minha casa é marcada para viver um propósito do Senhor. Vamos seguir, versículo 8. E não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado aos seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. 9. Porém, não ouviram. Por quê? Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quem tem ouvidos para ouvir, diga misericórdia. O que Deus falou para Ezequias no princípio do capítulo 20 que nós lemos: Ezequias ordena, arruma, organiza a sua casa. Deus não estava falando para ele trocar móveis. Deus não estava falando para ele se preocupar com arranjo. Deus estava falando para ele: altera alguns princípios que está errado aí. Porque senão a geração futura não vai andar nos caminhos do Senhor. E tudo que você fez, Ezequias, vai vir por água abaixo. É a mesma coisa, irmão, de um pai que trabalha a vida inteira, mas não ensina para o seu filho o valor do dinheiro. Quando o pai morre e dá uma herança para ele, ele não sabe administrar aquilo. A primeira coisa que ele faz é acabar com a herança que recebeu. Nós não trabalhamos no mundo espiritual com herança, nós trabalhamos no mundo espiritual com legado. Eu trabalho para deixar legado para filhos, tanto naturais quanto espirituais.
Você tem que trabalhar para deixar um legado, marcar a vida das pessoas por causa da palavra. Deus estava dizendo o que para o Ezequias? Ezequias, olha, arruma a sua casa. Quando o Ezequias recebe a notícia de que a morte chegaria, ele se lembra de que muitas coisas tinham que ser feitas. Ele pede a Deus, então, uma oportunidade. Deus dá para ele mais 15 anos. Você leu comigo que ele, na verdade, encheu o coração de soberba e de orgulho e não fez aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse, não fez segundo a oportunidade que teve. Você viu depois que ele abriu a casa dele, expôs a casa dele, e aqui vale um parafrase. Quantos estão me ouvindo? Diga aleluia. Para quem você tem aberto a porta da sua casa? Ai, graças a Deus, apóstolo, só vai parente em casa, unge quando ele sai. Porque se ele passar na sua casa e lá na sua casa tiver deixa eu achar uma coisa bonita na sua casa, um relógio de parede da Bulgária, eles vão olhar para aquilo lá, amanhã o relógio de parede vai parar, e ele vai comprar um igual, porque ele quer ter o que você tem. Talvez, ele não está fazendo isso com maldade, mas o sentimento já está guardado ali na sua casa. Se você não limpar a sua casa em oração, aquele sentimento fica armazenado ali. E o que me dói às vezes é que as pessoas abrem a casa assim, escancaradamente, às vezes até fala assim, ó, inclusive venha ver o que? O nosso quarto, nosso ninho. E abre a porta do ninho, mostra o ninho para todo mundo. Isso, mostra mesmo. Quando não, tem mulher que conta ainda para as amigas, é um demônio isso aqui, casa amiga. Conta para as amigas a vida íntima. Ah, meu marido, isso, abre sua casa para a Babilônia. Aí não entende porque o casamento tem guerra, aí não entende porque o relacionamento tem guerra, não entende porque a casa tem guerra. Expõe a nossa casa. A sua casa tem que ter chave no portão. A casa de alguns de nós tem que tirar aquela tramela. Como é que chama aquela portinha de salão? Você lembra do faroeste? Os caras entravam e batiam a barriga assim, a portinha abria e todo mundo entrava. A casa de alguns aqui tem que ter chave agora, porque a sua casa é um quartel-general de Deus. E se é um quartel-general, existem projetos, planos de guerra que Deus está dando para você. E se a Babilônia entra, ela recebe toda a informação e desarticula o projeto de Deus. Quantos entendem isso? O grande problema nosso é que a gente acha que a gente vem na igreja apenas como um frequentador de uma igreja. Deus não te levantou para ser frequentador de igreja. Deus te levantou para ser um homem ou uma mulher que compõe um exército poderoso de Deus na terra. Porque onde eu ando, você anda, é a autoridade de Deus na terra. Ah, conta para o teu irmão. Aonde você anda é a autoridade de Deus na terra. Agora, não importa como você começa, importa como você termina. E qual é o legado que você deixa? O Ezequias levantou altares, o Ezequias restaurou um monte de coisa, mas aquele que deveria honrar o que o pai fez, fez o que era pior do que as nações que não conheciam o Senhor, porque o Ezequias não obedeceu uma palavra. E mais, toma nota aí, você que gosta de anotar, o nome do Ezequias, o significado do nome dele. O nome dele significa fortalecido por Deus. O fortalecido por Deus desobedeceu uma palavra. O fortalecido por Deus não teve desejo de fazer aquilo que o Senhor ordenou. E a casa dele ruiu. Como é que está a minha casa? Não estou falando essa aqui, viu, irmão? Estou falando aquela lá da Cesário Caramano, lá no Jardim América, onde eu moro com a Márcia, com o Vitor e com a Débora. Como é que está lá? Como é que está aquela casa? Do portão para dentro, onde só nós 4 vivemos. Como é que está o nosso relacionamento lá? Como é que está a minha vida com a Márcia? Como é que está a minha vida com o Vitor? Como é que está a minha vida com a Débora? Será que eles se sentem amados, protegidos pelo Pai? Será que a Márcia se sente amada e protegida pelo marido, que é o sacerdote? Ou o marido é aquele que entra em casa e só dá ordens, ou é aquele que entra em casa e só grita, ou é aquele que entra em casa e parece que não entrou em casa porque não tomou atitude nenhuma? Como é que está a minha casa? Porque não adianta depois a gente chorar. Pois não adianta a gente falar assim, porque é o diabo, você sabe como é que é o diabo, né? O diabo fala para ele de ser diabo, irmão.
E nós temos que fazer o nosso de ser homens e mulheres de Deus e organizar a nossa casa. Talvez o que nós temos que fazer é chamar a nossa família na mesa. Falar, olha, aqui em casa nós vamos resgatar princípio agora, vai ter hora. Aqui em casa agora vai ter algumas ordens agora. Aqui em casa agora vai ter alguns tratamentos diferentes. Por exemplo, eu tenho filhos numa idade terrível, né? Quantos já foram filhos aqui? Quantos teve irmão assim nessa idade assim? E briga mesmo. Mas a coisa que eu mais faço, irmão, é botar um frente a frente com o outro para pedir perdão. De vez em quando no carro, já vejo no retrovisor, fusquinha para cá, fusquinha para lá, falo, vou pegar. Mas no carro eu não dou relaxo não, fico na boa, aleluia, aumento o som. Chego em casa, eu chamo os dois no quarto e falo assim, vem cá. E aquela brincadeirinha lá, não foi nada não, pai, não, eu vi. Eu vi, aí eu começo a chorar. Pai, é porque ela. Ô pai, é porque ela. Eu falo assim, vocês são irmãos, não são? E nós dois somos. Vocês se amam, não se amam? Então, pai, perdão. Se eles não souberem esse valor hoje, eles não vão fazer isso com seus filhos lá na frente. Ah, deixa pra lá, eles querem, deixa pra lá. Não deixa não. É igual criança, quando ela é pequenininha, principalmente os menininhos. Eles vão, sobem na mesinha de centro, arranca o pipizinho para fora, faz xixi na mesa de centro. Aí todo mundo fala, olha, é machinho, é homem. Isso, amanhã ele vai fazer coisa pior. É igual a criancinha que quando ela é nenenzinha, ela vem e dá um tapa na cara da mãe e do pai. Ai, olha, ele já tá ficando, daqui a pouco ela vai mandar você para o sanatório. Vai mandar você para o asilo daqui a pouco. A Bíblia fala que filho se exorta, e se for, você escreveu isso hoje, né? Hoje ou ontem você escreveu sobre filho. Se você não exortar com palavras, se preciso for, use a vara, não a mão, a vara. É bíblico. Meu pai, eu falo que ele não foi um sacerdote de púlpito, mas ele foi um sacerdote na sua casa, mesmo não tendo instrução. Meu pai me falava assim, Paulo, cipó se coxa enquanto é verde, porque depois que seca não tem mais jeito. Já conseguiu torcer cipó seco? Ele quebra, irmão. Mas enquanto ele é verde, você dá o formato nele que você quer. Se não mudar agora, enquanto é tempo, lá na frente, não vai resolver mais. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu sei que é uma palavra dura. Sei que você ia ficar meio com essa cara esquisita aí. Olha o teu irmão, vê que cara esquisita que ele está. Fala para ele, está esquisito hoje, hein? Eu sei, essa palavra ficou esquisita comigo também. Mas ou a gente arruma a nossa casa, ou a nossa casa vai ser impelida. Vamos orar? Quantos compreendem o que eu estou falando? Você ama a sua família? Mas você concorda comigo que de vez em quando a gente fala umas bobagens, mesmo quando tem ímpio perto da gente acaba falando umas coisas que eles falam assim, mas não é crente isso aí? É ímpio. E ele escuta da boca do crente, às vezes a palavra pior que o ímpio. Como é que a nossa família vai estar em Deus, irmão? Se nós, que somos o espelho, estamos refletindo uma imagem pior que a dele. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui têm filhos que não conhecem Jesus, mas você é o responsável em apresentar Jesus para eles. E aí você pode falar assim, mas você não mora em casa. Mas eu creio que a palavra que você tem, o governo que o Espírito te deu, é o suficiente para você transformar a sua casa. Até porque a autoridade naquela casa é você. Quantos entendem? Alguns são filhos e precisam tocar os seus pais. Você foi o responsável e o chamado por Deus para apresentar Jesus para os seus pais, por seus irmãos, por seus amigos, por seus vizinhos, para o parente de 18ª geração. E eu contei para você já algumas histórias, algumas vezes, não é história, é um fato real, mas contei como se fosse uma história de que hoje eu olho para a minha vida ministerial, para a minha vida com Deus e vejo o quanto o meu tio Anísio, que é o primeiro crente da família, ele botava respeito aonde ele chegava, que hoje nós não colocamos mais.
Então a vida dele marcou a minha vida. Eu não conhecia Jesus, mas quando eu chegava perto dele, eu não conseguia nem conversar, travava. Porque o tio crente tinha um negócio diferente. Ele não falava o que nós falávamos. Ele não se portava como nós se portávamos. Até porque, quando nós íamos comer, não importava quem estava perto, ele ia orar. Quando você vai no shopping, no restaurante, você vai na casa dos seus parentes, você ora. Ah, não é, né, apóstolo? Você sabe que... Você sabe o quê? Você vai dizer para eles, olha, vocês creem em Deus? Creio, então eu também creio, nós vamos orar aqui ao Senhor abençoando nossa comida. Nada mais. O grande problema nosso é que a gente quer pregar religião. Tem gente que vai orar por comida, quer fazer oração de monte. Quer ficar 45 minutos orando pela comida. Sobe no monte, desce no monte, vai no céu, desce do céu. E aí o parente fala, vai comer ou não vai comer? É sabedoria, tem que usar as oportunidades. Quantos entendem o que eu estou falando? Repete comigo, precisamos arrumar a nossa casa. Diga agora na primeira pessoa, eu preciso arrumar a minha casa. Aleluia. Vamos orar. Abre as suas mãos, tira as armas.